Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula do nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. Na aula de hoje a gente vai continuar vendo as reações, inclusive pegando um tipo de reação que a gente já viu. Reações de oxirredução, oxidação e redução, mudança de NOx. Só que no caso, simplesmente aplicadas às reações orgânicas e, lógico, aos números relacionados ao carbono. Lembrando sempre que a gente viu aquela questão de como átomos fazem ligações e como esses átomos interagem em ligações químicas que são com seus elétrons. Alguns átomos com uma capacidade maior de puxar elétrons do que outros. A gente já viu, inclusive, que a ideia do número de oxidação e redução veio dos estudos de átomos que tinham oxigênio em sua composição, como por exemplo SO2 e SO3, e da comparação de como que esse enxofre, como que esse S no meio conseguia compartilhar seus elétrons nos dois casos. Tá bom que são os mesmos átomos, oxigênio e enxofre, O e S, mas muito se duvidava se ele compartilhava elétrons com a mesma capacidade e do mesmo jeito. Como o oxigênio é um átomo muito eletronegativo, ele puxa mais elétrons do que o enxofre. Se imaginava que o enxofre dava muito mais elétrons no caso do SO3, que tem 3 oxigênios em volta, mais coisa para puxar, do que no SO2. Então, se a gente for dar uma relembrada de número de oxidação, os NOx, a gente vê basicamente esse comportamento baseado na capacidade dos átomos de puxar elétrons. Então, aqui é SO2 e SO3. Usando a tabela periódica como nossa guia, a gente sabe que o oxigênio tende a pegar mais 2 elétrons, então ele fica menos 2. Vai pegar 2 elétrons, 2 cargas negativas, é a mesma coisa que ficar menos 2. Então, como que ficava o do S? A gente tem que lembrar que tanto no SO2 quanto no SO3 a carga final é 0. Ou seja, a soma de todo mundo aqui tem que dar 0 também. Então, como que eu posso fazer? O NOx do enxofre, eu vou multiplicar por 1 porque só tem 1, mais 2 vezes o NOx do oxigênio, que eu estou multiplicando por 2 porque tem 2 oxigênios, tem que dar 0. Então, o NOx do enxofre mais 2 vezes menos 2 é igual a 0. NOx do enxofre, 2 vezes menos 2 a menos 4 é igual a 0. Então, o NOx do enxofre é igual a 4 positivo. Aqui é a mesma coisa. NOx do enxofre mais 3 vezes o NOx do oxigênio, porque são 1, 2, 3 oxigênios, tem que dar 0. Então, NOx do enxofre mais 3 vezes menos 2, que é o do O, tem que dar 0. NOx do enxofre, isso aqui vai dar menos 6, 3 vezes menos 2. Então, o NOx do enxofre aqui tem que ser 6 positivo. Se com carga negativa indica que você está puxando o elétron muito bem, carga positiva indica que você está dando o elétron. E lógico, já que o S aqui no caso do SO3 é mais 6, maior do que esse mais 4 aqui do outro caso, isso significa que o enxofre, nessa situação aqui, está tendo que dar seus elétrons com mais intensidade do que no caso do SO2, justamente porque tem mais oxigênio puxando o elétron dele. E com isso a gente já visto os NOx mais comuns, o hidrogênio que era mais 1, o oxigênio que era menos 2, a família 7 dos halogênios que é flúor, cloro, bromo e iodo com menos 1, os metais que era o que a gente esperava, então sódio, geralmente fica sódio mais 1, magnésio fica mais 2 e assim vai. A gente já visto inclusive outro exemplo agora com carga, em que essa soma que a gente fez não dá igual a 0, dá igual a carga do negócio. No caso aqui a carga do NO3 é menos 1. Então vai ser o NOx do N, que eu vou chamar de X, 3 vezes o NOx do O, que é menos 2, tem que dar menos 1, e não 0, porque aqui em cima a carga é menos 1. Aqui, nesse caso, a gente igualou a 0, fez igual a 0, porque a carga disso aqui é 0. Aí, se não for 0, a gente iguala a carga do negócio. Se aqui fosse mais 5, eu botaria mais 5 aqui. Se fosse menos 7, eu botaria menos 7 aqui.
É só uma questão de resolver a conta. Se você isolar o x, vai ficar x menos 6 é igual a menos 1. Então o x vai ser menos 1 com 6, que dá 5. Ou seja, o NOx do nitrogênio nesse caso é igual a 5. E com isso a gente já visto principalmente na parte de reações de oxidação e redução, e na primeira parte de pilhas e eletrólise, que a gente pode classificar as reações de dois tipos, em que tem mudança no NOx e que não tem mudança no NOx. Oxirredução é o primeiro caso, tem mudança no NOx. E a gente tem que só prestar um pouquinho de atenção nessa parte, porque, como a gente viu, a química orgânica ela é muito variada, ela é muito diversa, porque o carbono consegue fazer muita coisa. Tem várias funções orgânicas e várias coisas que você consegue colocar em volta dos carbonos. Sem contar o fato que os carbonos vão formar cadeias e cada carbono pode ter o seu próprio número de oxidação. Então agora a gente vai ver algumas regras de como fazer isso de um jeito que não dê dor de cabeça. E aqui eu vou adicionar mais uma regra, que é uma regra até que simples comparado com o resto. Quando a gente via, por exemplo, O3, a gente fazia o cálculo, né? Então, 3 vezes o NOx do O tem que dar 0. Então, o NOx de cada oxigênio aqui vai ser 0. Isso acontece porque é tudo oxigênio, todo mundo puxa igual a todo mundo. Então, quando está falando de ligações de átomos iguais, não tem por que pensar que o NOx não vai ser outra coisa que não seja 0. Porque se todos os átomos são iguais, ninguém puxa mais do que ninguém está dando elétron ou ganhando ou perdendo elétron, que seja, de um jeito que quando todos os átomos da ligação são iguais, o NOx vai ser 0. Não tem ninguém que puxa com mais força que o outro, porque os dois átomos são justamente iguais. Por isso que tem essa regra aqui embaixo. Ligação carbono no carbono não afeta o NOx do que você está vendo. Então, carbono com carbono, não tem um carbono que puxa mais que o outro. Então, se a gente estiver fazendo as coisas, a gente consegue, por exemplo, analisar cada carbono como se fosse uma coisa separada. Então, não importa o que eu tenho aqui do lado, ligado em cada carbono, eu consigo analisar cada carbono em sua própria ligação. É como se eu tivesse vários setores, várias coisas em que eu pudesse separar cada parte e não me preocupar com o que acontece do lado. Justamente porque um carbono não afeta o outro. Como que a gente pode fazer isso então? A gente pode ver, por exemplo, reações, no caso antes de começar com reações, compostos de modo geral. Por exemplo, vamos fazer isso aqui, ó. CH2, OH, vamos começar com o mol. E vamos fazer o NOx de cada carbono aqui. Esse carbono, de novo, eu posso analisar cada carbono separadamente. Esse carbono, se a gente for expandir as ligações dele, ele está fazendo isso aqui, ó. E o H vale mais 1, se a gente for lembrar. Na nossa tabela aqui, ó, o H vale mais 1, geralmente. Então aqui fica mais 1, mais 1. E a carga disso tudo é igual a 0. A carga em cima desse carbono também é igual a 0. Então, 1 com 1, 2. 2 com 1 mais 1, 3. Que número que com 3 dá 0 é o menos 3. Esse é o NOx desse carbono. Vamos fazer agora o CH2. Esse CH2 que tem um OH ligado junto, vamos lembrar disso. Tem essa parte também. Mais um aqui. Vou até fazer de outra cor, na verdade. Deixa eu só apagar isso aqui para fazer de outra cor. Senão vai confundir no começo. Então, esse aqui vai ser mais um, mais um, mais um e menos 3. Aqui eu vou fazer de azul. Aqui vai ficar mais um, mais um. O O vale menos 2 e o H vale mais 1. Então, 1 com 1 dá 2. 2 com menos 2 dá 0. E 0 com 1 dá 1. Que número que com 1 dá 0 é o menos 1. E como que eu disse, porque não tem nenhuma carga em cima nem desse carbono e nem da molécula inteira. Ou seja, a soma de todo mundo tem que dar 0. Então, 1 com 1, 2. 2 com menos 2, 0. 0 com mais 1 fica 1. E que número que com 1 dá 0 é justamente menos 1.
Ou seja, esse carbono aqui ele está mais reduzido, o NOx dele está bem menor, e esse carbono aqui está mais oxidado, o seu NOx é maior. E lógico que esse carbono vai estar mais oxidado, um dos indicativos disso é que tem um oxigênio ligado com ele, puxando elétrons com mais intensidade. E a gente pode fazer isso para qualquer combinação que a gente quiser. A gente podia fazer, por exemplo... Agora eu vou fazer de um jeito mais rápido, tá mais resumido, agora que a gente viu como é que faz na prática. Eu vou fazer essa acetona aqui. De novo, cada carbono é um mundo em si mesmo, a gente pode analisar separadamente. Então aqui tem 3 hidrogênios, esses 3 hidrogênios vão dar uma contribuição de mais 3. E que número que com 3 dá 0 é o menos 3. Esse aqui é a mesma coisa, esse carbono aqui são idênticos, então fica mais 3 e menos 3 em cima do carbono, porque isso aqui também tem que dar 0. Esse O, ele puxa com menos 2. Então, que número que com menos 2 dá 0 é o mais 2. Isso quer dizer que esse carbono aqui é mais 2. De novo, cada carbono você pode analisar em separado, e você percebe que uma cadeia carbônica, dependendo do que você bota para ligar em volta, você vai ter carbonos mais oxidados, com NOx mais alto, ou mais reduzidos, com NOx mais baixo do que outros na própria cadeia. Então, em relação ao número de oxidação, ele não é tão homogêneo assim, tem bastante diferença. E a gente chegou a ver reações desse tipo, reações de oxidação e redução em compostos orgânicos. Por exemplo, um desses casos é a reação de combustão. A gente viu que, por exemplo, o carbono, no caso aqui do CH4, se você fosse fazer, na hora que ele vira o CO2, ele vai para mais 4, de menos 4 para mais 4. Então, se eu fizesse o primeiro caso aqui com a combustão, eu posso fazer exatamente o que eu fiz agora. CH4 mais 2O2, que vai dar CO2 mais 2H2O. Líquido. A gente viu que cada hidrogênio aqui vale mais 1, então aqui tem mais 4. Logo, o carbono para dar 0 tem que ser, porque a carga disso aqui é 0, que número que com 4 dá 0 é o menos 4. Então o NOx do carbono vai ser menos 4. O2, átomos iguais a molécula. Qual O puxa mais? Nenhum. Então 2 vezes o NOx do O tem que dar 0. Ou seja, o NOx do O tem que ser simplesmente 0 sobre 2. Ou simplesmente 0. Nesse caso aqui, cada O vale menos 2. Então, como tem 2 Os, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, esse carbono aqui, quando somar, vai ter que dar 0. Que número que com menos 4 dá 0 é o mais 4. Então, a gente sabe que o NOx do O vai ser menos 2. E o NOx do carbono vai ser mais 4. Aqui é a mesma coisa, o NOx do O vale menos 2. E o do H vale mais 1. Se você for ver o carbono, ele vai de menos 4 para mais 4. Combustão nada mais é do que uma oxidação intensa. Tão intensa que você perde o seu composto orgânico e você acaba com um composto inorgânico, que é o CO2. Lógico que isso vai às custas da redução do oxigênio, que vai de 0 para menos 2. Então, de mais 4, menos 4 para mais 4, você tem uma oxidação intensa. Então, a combustão nada mais é do que uma oxidação intensa de compostos orgânicos. E a gente pode fazer isso de um jeito mais leve, né? Que a gente falou agora que a gente perdeu o nosso composto orgânico e virou CO2. A gente pode, por exemplo, fazer uma coisa muito mais suave, muito mais branda, que é oxidação e redução com ligações duplas e simples. Então, por exemplo, focando em ligações. Então, se eu tivesse isso daqui, H2, eu posso ir e voltar para CH3, CH3. Se você for ver, aqui tem 2 hidrogênios, aqui fica mais 2. Então, acho que tem que ser menos 2 para dar 0 no final. E aqui é exatamente a mesma coisa, porque são idênticos. Quando eu vou para cá, CH3 tem 3 hidrogênios, então fica mais 3 aqui, desculpa, mais 3.
Então o carbono tem que ser menos 3 para dar 0 no final. E como esses dois carbonos aqui são idênticos, aqui também fica mais 3 e menos 3. Se você for ver, os carbonos aqui nessa ligação estão mais reduzidos. Mais menos 3 é menor do que menos 2. E nesse lado, os carbonos estão mais oxidados. Ou seja, vai ser esse processo de reduzir, você quebrar a ligação dupla para fazer uma ligação simples, você está reduzindo, você está indo do mais oxidado para o mais reduzido. Então isso aqui é essa reação de ida é uma redução. E o contrário, você está aumentando o NOx, você está indo de menos 3 para menos 2, isso é um aumento do NOx. E aumentar NOx é uma oxidação. Então você quebrar a ligação dupla para botar H no lugar seria o caso de uma redução. Enquanto você fazer a volta, tirar esses hidrogênios e voltar com a ligação dupla, seria uma oxidação. Então, no caso, alcenos para alcanos. E você pode fazer a mesma coisa com ligação tripla, tá? Alcanos, que é leve. Você pode fazer isso com ligação tripla, você pode fazer o que você quiser, desde que você respeite essa regra que a gente falou até agora e você consiga checar os NOx tranquilamente. Aqui a gente consegue ver de um jeito mais fácil, mas lógico, se você botasse bromo, se você botasse cloro, botasse uma coisa com oxigênio, a coisa ia mudar. Aqui a gente está focando mais em hidrocarbonetos nessa parte. Então aqui a gente tem um caso de uma oxidação e redução leve com ligações duplas e triplas, com insaturações. E a gente tem uma coisa mais intensa, que é a oxidação intensa de ligações duplas. Então vamos supor que a gente tem uma ligação dupla aqui. E eu vou, sei lá, botar coisas aqui em volta. Quais coisas? Por enquanto, qualquer uma. E eu faço uma oxidação forte com isso. No caso, muitas vezes a oxidação forte é feita com ozônio, muitas vezes. Mas tem outras coisas que pode fazer isso também. Quando eu faço uma oxidação forte, se você for ver aqui, eu só quebrei uma ligação dupla e eu continuei com uma ligação simples. Como é bem leve, eu não quebro essa molécula no meio. Eu só quebro uma ligação, mas eu continuo com ela unida. Uma oxidação forte não. Uma oxidação forte eu vou, de fato, quebrar essa molécula no meio. Esses dois carbonos da ligação dupla vão se separar. Então aqui oxidação leve, a molécula continua unida. Comecei com uma molécula, acabei com uma. Aqui na oxidação mais forte eu tenho essa quebra, essa separação dos carbonos da ligação dupla. Se você for ver, esse ozônio é o responsável, né, como o ozônio é quem faz a oxidação forte, esse ozônio é o responsável por fazer justamente isso aqui, fazer essa quebra. Muito bem. E se você for ver o que eu fiz com essas ligações em volta, eu não fiz nada com elas. E se eu não fiz nada com elas, eu vou só reescrever. Já que eu não fiz nada, elas não mudam. E se elas não mudam, eu vou só escrever de volta. Ah, mas é o carbono que é só com duas ligações. E cadê as outras ligações dele? Para onde que foi? Ele não estava fazendo ligação dupla antes? Ele vai continuar fazendo ligação dupla. Só que não mais com carbono, e sim com oxigênio. Que é a fonte de átomo que pode fazer ligação dupla nesse caso. C dupla é uma coisa que a gente tem bastante. E essa aqui é o que chama de oxidação intensa de ligação dupla. Que você quebra essa molécula no meio. No caso, quando eu falo no meio, é em volta da ligação dupla. Então você quebra bem em cima dela. Intensa de insaturação. E com isso você tem essa quebra. E você consegue fazer compostos à base de C dupla O. Ah, mas vai ser aldeído ou cetona. Que a gente viu que C dupla O podia ser aldeído ou cetona. Depende do que você estiver fazendo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui... Opa, peraí. Você tem isso aqui. Aqui você tem outro negócio de carbono. E aqui você tem um hidrogênio. Não sei. Aí eu vou botar o ozônio para quebrar no meio. Que a gente fez antes. Maravilha. Isso aqui vai quebrar em volta da ligação dupla. Então vai ter os dois carbonos aqui.
As ligações que tinham em volta eu não fiz nada, então eu vou continuar não fazendo nada com elas. Então, HCH3 e aqui 2CH3. E elas vão continuar fazendo ligação dupla, só que agora ao invés de ser com carbono, vai ser com a fonte aqui de oxigênio. Então, O e O. Isso daqui, por exemplo, é aldeído. Isso aqui é uma acetona. Por que eu sei disso? Aldeído é C-O ligado com só um outro carbono. Cetona é o mesmo C-O, só que ligado com 2 outros carbonos. Nesse caso aqui, eu formei um aldeído e uma cetona. Ah, e se eu tivesse um CH3 aqui? Se você tivesse um CH3 aqui, ele ia continuar aqui, só que aí não seria mais aldeído, aí seria outra cetona, igualzinho a outra. Então depende muito do que você tem, de como está a sua molécula e o que tem em volta dos átomos de carbono da ligação dupla. É eles que vão te falar se você vai ter um aldeído ou uma cetona. Por isso que a gente escreve nesse formato aqui. Vai ser C-O com coisas em volta. O que são essas coisas? Depende. Eu botei só CH3 para ser simples. Eu podia ter 2 carbonos aqui, 3 carbonos aqui, 4 carbonos. Um benzeno, não sei. O que importa é que você vai cair nesse formato que a gente fez agora. E como que ficam os NOx aqui então? Vamos fazer, por exemplo, deixa eu voltar para o caso que eu tinha antes. Aqui era H, pronto. Isso aqui era H, isso aqui era aldeído. Então vamos fazer os NOx aqui. Vamos tentar entender o que mudou. Então vamos fazer os NOx aqui antes, para ver quanto que muda. Então, carbono com carbono não faz nada, carbono com carbono não faz nada. Isso aqui é mais 1. Que número que com mais 1 dá 0? Menos 1. Então esse aqui começa com menos 1. Se você for ver aqui, carbono com carbono, carbono com carbono, aqui também carbono com carbono. Não tem nada que mude o NOx do carbono nesse caso. Então isso aqui vai ser 0. Esse carbono aqui é menos 1 e esse aqui é 0. Vamos ver no depois. Eu vou usar as mesmas cores só para não confundir. Então esse aqui continua sendo mais 1. E agora eu botei um oxigênio, que é menos 2. Menos 2 com mais 1 fica menos 1. Que número que com menos 1 dá 0? É o mais 1. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que para o outro carbono, vou fazer de roxo. Carbono com carbono, continuando mudando, esse aqui também não muda nada. E agora tem um oxigênio, que é menos 2. Que número que com menos 2 dá 0? É o mais 2. Então esse carbono foi de menos 1 para 1. E esse aqui foi de 0 para mais 2. Ou seja, foi uma oxidação de 2 números. De menos 1 para mais 1 é 2. E de 0 para 2 também aumenta em 2. Então os dois foram oxidados para 2 números para cima. 0 para 2, 2. De menos 1 para 1, também 2. Esse que a gente chama de oxidação intensa. Agora, lógico que a gente pode balancear isso aqui. Isso aqui só para mostrar o que acontece. Eu posso, por exemplo, aqui tem 2 terços. Aí fica bonitinho. Aí eu posso muito bem multiplicar tudo por 3. 3 desse, 3 desse, 3 desse. E aí eu corto esse 3 aqui de baixo. Pronto. Agora está balanceado. Aqui é a mesma coisa. Se for balancear, né? Geralmente eu não se preocupa com balanceamento nesse caso. Muitas vezes se pergunta só qual que é o produto que vai ser, o que vai acontecer. Então os números da estequiometria, esses números aqui não importam. Simplesmente não importam. O que importa é o que vai dar no final. E sim, o que importa é o que vai dar no final, você não tem que se preocupar tanto com o balanceamento nesse sentido. Eu só deixo balanceado para que se alguém se confundir, ela consegue se localizar mais fácil. Mas o balanceamento, pelo menos eu nunca vi questão que pedisse balanceamento desse jeito, desse tipo de reação. Então esse aqui meio que mostrando o que a gente fez até agora. A oxidação é mais forte. E por que é mais forte? Se você for ver, aqui foi de menos 2 para menos 3, ou menos 3 para menos 2. Isso é uma variação de 1, né? De menos 2 para menos 3, ou de menos 3 para menos 2, é uma variação de 1. Por isso que a gente fala que é uma oxidação leve, porque a variação foi muito baixa. Agora, se você for ver aqui, a variação foi de 2. Então, por isso que a gente fala que é muito mais intenso. E agora, a última caso de oxidação e redução polioquímica orgânica, que são a oxidação de álcoois.
Quarto aqui é a oxidação de álcoois. Só tem uma regra que eu quero que você siga. Ligação carbono com carbono não vai mexer. A gente pode trocar o que a gente quiser, botar oxigênio aonde a gente quiser. Só não pode mudar e quebrar a ligação carbono com carbono. De resto, a gente faz o que a gente quiser. Então vamos começar com o álcool primário. Se você não lembra o que é um álcool primário, é o álcool em que o OH, o carbono que leva esse OH, né? Vou desenhar os hidrogênios. HH. O carbono que leva o OH é um carbono primário. Um carbono está ligado só com um outro carbono. Regra que eu falei, você pode mudar o que você quiser, botar oxigênio quanto você quiser. Eu falo botar oxigênio porque, como a gente vai fazer uma oxidação, geralmente oxigênio é o que entra, geralmente em química orgânica. Então, como é uma oxidação, a gente vai botar mais oxigênios ou botar mais ligação com o oxigênio. A gente pode fazer isso o quanto que a gente quiser, desde que a gente não quebre a ligação carbono-carbono. E 2, desde que a gente não faça o carbono ter 5 ligações, por exemplo. Tem que ter 4 no final. Isso é uma coisa básica ainda. Aqui, esse carbono já está sendo oxidado, já está tendo seus elétrons puxados por um oxigênio, que está numa ligação simples. E o que puxa mais do que um oxigênio com ligação simples? Você acertou, é um oxigênio com uma ligação dupla. Se um O com ligação simples puxa bem, um O com 2 ligações puxa muito melhor. E por que eu tirei um dos hidrogênios? Porque para conseguir espaço para essa ligação dupla, se eu tivesse com hidrogênio aqui ainda, esse carbono faria 2, 3, 4, 5 ligações. Não pode. Então, de novo, eu posso mexer com as ligações do hidrogênio quanto eu quiser, que nem eu falei antes. Tenho ligação com hidrogênio para mudar ainda? Tenho. Essa daqui, então. Então, tenho mais espaço aqui para botar mais oxigênio. Aí a pergunta que fica é, o que puxa melhor do que um oxigênio? Muito fácil, o que puxa melhor do que um oxigênio são 2 oxigênios. Ah, mas por que você não fez outra ligação dupla? Muito simples, se eu botasse outra dupla, ia ficar 2, 4, 5 ligações em volta do carbono. Não pode. O carbono faz mais com 4. Então, a única alternativa que eu tenho é botar uma ligação simples. E geralmente o que vem junto com a ligação simples é um hidrogênio. Que nem quando a gente faz coisa com carbono, que a gente bota hidrogênio. Esse aqui é a mesma coisa. Não muda. E eu não posso fazer ligação dupla. Pelo caso que a gente falou antes, que são para 5 ligações. Então a gente para por aqui. Álcool primário começa em álcool. É oxidado para aldeído, que é o C duplo O na ponta da cadeia. E acaba em ácido carboxílico, que é esse C duplo O com OH. Vamos fazer os NOx das coisas aqui. Aqui fica mais 1, menos 2, mais 1. 1 com 1 dá 2, 2 com menos 2 dá 0, 0 com 1 dá 1. Que número que com 1 dá 0 é o menos 1. Então esse carbono começa com menos 1. Agora vamos para o segundo. Isso aqui é menos 2, isso aqui é mais 1. Menos 2 com 1 dá menos 1. E que número que com menos 1 dá 0 é o mais 1, 1 positivo. Então foi de menos 1 para 1. É uma oxidação de verdade. Aqui agora, menos 2, mais 1. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. E menos 4 com 1 dá menos 3. Que número que com menos 3 dá 0 é o 3 positivo. Então, se você for ver, são oxidações intensas, porque de menos 1 para 1, eu aumentei 2 NOx. Então, daqui para cá, vou até fazer de roxo. Daqui para cá, NOx subiu mais 2, 2 positivo. E daqui para cá também, o NOx sobe mais 2, também positivo. Então, é uma oxidação bastante intensa. E como eu tenho várias ligações que não são carbono-carbono para mexer, eu tenho esse privilégio, vamos dizer assim, essa possibilidade de fazer uma oxidação acontecer cada vez mais até chegar no máximo, e esse máximo é realmente o ácido carboxílico. Agora vamos ver o segundo caso, que é o álcool secundário.
Se o álcool primário é o álcool que o C com OH está ligado só com o carbono, o secundário isso acontece quando o C com OH está ligado com 2 carbonos. Desse jeito. Então agora eu tenho menos possibilidades. Eu não tenho mais ligações carbono-carbono que eu não posso mexer. Então, mesma coisa do outro. O que puxa melhor do que um oxigênio com ligação simples? É um oxigênio com ligação dupla. E é isso que eu vou desenhar. Então CH3 aqui. Calma, CH3. Só arrumar esse O aqui que ficou torto. Então vou botar uma ligação dupla. Eu não posso mexer. Lembrando sempre que eu não posso mexer carbono com carbono. Pronto. O que puxa melhor do que um oxigênio com ligação simples e um oxigênio com ligação dupla. Posso que nem a outra vez botar mais um oxigênio para puxar mais? E a resposta é não, porque eu tenho que lembrar que eu não posso mexer em ligação carbono com carbono. Isso aqui não mexe. E se eu tentar a todo custo fazer isso, eu não posso fazer porque ele fez 5 ligações. E se eu tentar voltar com o OH, eu acabei de voltar um álcool de novo. Então o máximo que eu posso fazer é justamente isso. É aqui que eu paro. Um álcool secundário começa como álcool de fato e ele vai parar como cetona. Porque tem 2 carbonos em volta dessa vez. Então é aqui que eu paro. De novo fazendo os logs, aqui é mais 1. Então que número? Aqui mais 1, aqui menos 2, mais 1. Mais 1 com menos 2 dá menos 1, menos 1 com mais 1 dá 0. Que número que com 0 dá 0 é justamente o próprio 0. Aqui, carbono com carbono não faz nada, carbono com carbono não faz nada, beleza. O O vale menos 2. Que número que com menos 2 dá 0 é o mais 2. De novo, o NOx aumentando, uma oxidação até aqui intensa, o NOx aumenta em 2. E é aqui que eu paro. E por fim, a gente tem os álcoois terciários. O que é um álcool terciário? Se for seguir a lógica que a gente falou até agora. O secundário é quando o C com OH tinha 2 carbonos em volta. O terciário vai ser quando o C com OH tiver 3 carbonos em volta. Aí a pergunta é, tudo que a gente fez até agora foi baseado no fato que eu tinha ligações com hidrogênio para poder brincar e modificar o quanto eu quisesse, até o ponto que desse, pelo menos. Quantas ligações com hidrogênio tem aqui? Carbono com hidrogênio? A resposta é nenhuma. De um jeito que, mesmo se eu tentar fazer a coisa mais simples, que é fazer um carbono com ligação dupla, eu já não posso. E por que eu não posso? Porque esse carbono agora está fazendo 2, 3, 4, 5 ligações. Nem o básico, que é o primeiro passo, eu consigo fazer. De um jeito que a gente chega na conclusão que álcoois terciários não oxidam. Não tem oxidação de álcool terciário, justamente porque você não tem como botar mais oxigênio. Nem com ligação dupla botar mais um O de verdade. Então, não tem oxidação de álcool terciário. Se você quer ter oxidação de álcool, ou você pega secundário ou primário. Terciário você não consegue, justamente por causa da regra que a gente falou agora, que carbono com carbono, essa ligação carbono com carbono não pode ser alterada. Gente, essa aula fica por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Se você gostou do canal, se inscreve aqui para não perder nenhuma aula. Curte o vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que sempre tem dúvida dessa parte de reação orgânica. E se você quer aprender mais química, de um jeito mais rápido e mais inteligente, me segue no Instagram, com a Prof. Matheus Galdino, que eu boto coisa quase todo dia tentando ajudar vocês a aprender química de um jeito mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.